Bom dia, alunos. Eu sou o professor Augusto Francener e hoje nós iremos tratar sobre um tema muito especial, que é uma das grandes riquezas do nosso país, que é a fauna e a flora do Brasil. Primeiro, o que é fauna e flora? Fauna diz respeito aos animais do nosso país e flora diz respeito às plantas do nosso país. Então vamos viajar nessa nossa fauna e flora do nosso país. Primeiro, uma coisa que vocês devem saber é que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. Mas, afinal, o que é biodiversidade? Essa palavra, como vocês podem ver, bio vem de vida e diversidade, de variação, diz respeito ao conjunto de todas as espécies de seres vivos que tem em algum lugar. Então, quando a gente fala que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, nós queremos dizer que nosso país, o Brasil, é o país que tem a maior riqueza de espécies de todos os países do mundo. Então, isso é um recorde que a gente pode se orgulhar. O Brasil, ele tem essa grande diversidade porque ele tem uma variedade muito grande de ambientes diferentes. Esses ambientes a gente chama de biomas. Então, no Brasil existem 6 grandes biomas. Mas, de novo, o que são biomas? Biomas são regiões caracterizadas por um tipo de vegetação. Então, se você vai aqui na Bahia, você tem alguns tipos de vegetação ali. Se você vai em Goiás, tem outros tipos. Se você for lá no sul, tem outros. Então, cada lugar tem as suas características, as suas vegetações. Então, cada lugar tem o seu bioma. Os biomas eles não são homogêneos, isso é uma coisa importante a se dizer. Não é, se você for na Amazônia, não vai ser tudo igual. Varia lá dentro também, mas você tem uma certa organização em cada tipo de bioma. E aí você vai ver que a Amazônia, a gente vai ver hoje que a Amazônia é diferente do Cerrado, que é diferente da Caatinga, que é diferente da Mata Atlântica, e assim um bioma do outro. Então vamos analisar cada um desses biomas e ver o que a gente pode encontrar de planta e de bicho em cada um deles. Primeiro bioma, o maior de todos, que é o bioma Amazônia. A floresta amazônica ela é muito famosa e muito discutida politicamente. Então você vê muitos políticos falando sobre o uso da Amazônia, sobre a devastação da Amazônia, até políticos de fora falando sobre internacionalização da Amazônia. Por que tudo isso? Porque o bioma Amazônia é um bioma que tem muita diversidade, tem uma alta biodiversidade. Lá existe a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Existe uma grande quantidade de chuva nesse bioma, ou seja, chove muito. Tem até um ditado lá em Belém, que é uma das cidades, uma das capitais que está nesse bioma, que as pessoas geralmente falam assim, a gente se encontra depois da chuva. E todo dia chove 5 da tarde. É impressionante. E aí as pessoas, depois da chuva, a gente se encontra. Então, para você ver como que é comum a chuva lá. Então já tem até, as pessoas marcam encontros por causa que já sabe que vai chover depois das 5 da tarde. Mas uma coisa interessante que talvez muitas pessoas não saibam, porque vê lá aquela coisa da floresta amazônica, que é gigantesca, que o solo da Amazônia ele é pobre e arenoso. O que é um solo pobre? É um solo que não tem muitos nutrientes. É engraçado, porque você tem uma floresta gigantesca lá, mas o solo é pobre. Como que essas plantas se mantêm? E ele é arenoso. Arenoso quer dizer o quê? Que tem muita areia, como se fosse areia da praia. Então, é um solo pobre. Mas o que acontece? Lá tem uma serrapilheira. A gente já vai ver o que é isso. E também, uma coisa importante é as suas folhas das plantas que estão nesse ambiente, que são folhas que a gente chama de perenes e latifoliadas. O que quer dizer isso? Folhas perenes são folhas que se mantêm. Uma coisa que é perene, então aqui a gente pode falar um pouco de português, uma coisa que é perene é uma coisa que é duradoura, que se mantém. E folhas latifoliadas são folhas largas, são folhas muito grandes, porque essas plantas elas têm que disputar o sol umas com as outras, então elas têm que ter a folha larga para pegar o máximo de sol possível, para fazer o seu processo, né, de fotossíntese, que é para produzir a sua energia. Então vamos dar uma olhada em algumas coisas da Amazônia. Aqui, como eu falei, ele tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. O Rio Amazonas não é o maior rio do mundo. Pesquisadores estimam que o maior rio do mundo é o Rio Nilo, lá na África. Só que o Rio Amazonas é o rio que tem a maior vazão de água. É muita água que tem lá, alunos. Para ter uma ideia, a média de largura do Rio Amazonas é de 8 quilômetros, de uma margem à outra. Isso é a média.
Existem locais no Rio Amazonas, especialmente ali perto de Manaus, que é uma das capitais do estado é a capital do estado do Amazonas, que está no bioma, que tem largura de 60 quilômetros o rio. Então é um rio muito extenso, com muita água. Aqui vocês veem essa foto no meio, no centro, que é uma foto do encontro de dois rios muito famosos que formam o Rio Amazonas, que é o Rio Negro e Solimões. Acho que já dá para imaginar qual que é o Rio Negro, é o da direita. Então vejam, as águas do Rio Negro, elas são muito escuras, daí o nome. E o Rio Solimões, que é um rio de barrento, que tem muita lama, ele é o da esquerda. Essas águas se encontram e formam essa belíssima cena ali perto de Manaus. Então o Rio Amazonas ele é muito importante para a manutenção do bioma Amazônia. Então, vejam como que um rio é tão importante. A partir dele, você tem todo um bioma que é formado. Vamos ver algumas fotos mais sobre o bioma Amazonas. Aqui nós temos uma foto, à esquerda, a floresta amazônica, que é tão famosa. Lá existem árvores gigantescas. A floresta atlântica que nós temos aqui, nós vamos falar daqui a pouco, ela tem árvores grandes, mas não como a floresta amazônica. Tem árvores com 50, 60 metros. Em alguns lugares já encontraram árvores com mais de 100 metros. Então são árvores gigantescas, é uma floresta muito grande. Mas não é só isso. Como eu falei, cada bioma tem as suas peculiaridades, tem as suas características próprias. Vejam aqui embaixo, aqui é uma floresta de igapó ou de várzea, que é uma floresta que a gente chama, que ela é inundada, então tem essas florestas inundadas também. Esse monte bem no centro aí, ó, bem parece uma mesa, é o Monte Roraima, que lá em cima você tem um campo, então você tem variações muito grandes. Você pode ver o tamanho das árvores, olha essa foto aí desse homem comparado com o tronco de uma árvore. Então são árvores muito grandes que você pode encontrar. E eu havia falado para vocês anteriormente da serrapilheira. Eu falei que a Amazônia, o bioma Amazonas, ele não é rico, o solo é pobre, mas como tem muita folha, porque as plantas acabam caindo as folhas, essas próprias folhas das plantas, que é a serrapilheira, que é esse extrato de folha no chão, é ele que vai alimentar essas plantas, que vai fazer com que o solo, que as plantas consigam nutriente para que elas se mantenham. Então, apesar do solo ser pobre, ele consegue o nutriente das próprias folhas que caem. Vamos ver algumas plantas, a flora amazônica. Então nós temos aí no alto o guaraná, até que se faz, né, o famoso guaraná antártica. Essa planta no alto, que é uma planta aquática, é a Vitória régia, Victoria amazônica. É uma planta flutuante, que flutua na água. Ela tem folhas gigantescas, folha com mais de 2 metros. Dá para colocar até um bebezinho em cima. Aqui embaixo nós temos o urucum, que é uma planta muito comum, muito usada pelos indígenas para fazer as suas pinturas. É muito comum na Amazônia. Lá você tem muitos antúriums, que é essa planta embaixo aí que eu gosto de falar que é planta de vó. Toda avó tem essa planta em casa. Ela é comum da Amazônia, tem muitas plantas dessa lá. E olha só, quando eu falei das folhas grandes. Aqui nós temos a maior folha do mundo, que está na Amazônia, que é de uma cocoloba. Olha só, compara o tamanho desse homem com a folha. É uma folha que tem mais de 2 metros, é uma folha gigantesca. Então as folhas lá, é óbvio que as folhas nem todas vão ser desse tamanho, mas você tem folhas grandes, folhas do tamanho de uma palma de uma mão, justamente para captar o máximo de energia possível e dar luz do sol para fazer as suas transformação energética, né, que essas plantas precisam. Em relação aos animais, que a gente vai ver no próximo slide, nós temos o boto, o peixe-boi, algumas aves bem estranhas, como essa que vocês podem ver que tem esse cocar na cabeça, a sucuri, araras, nós temos diversidade de macacos também muito grande, diversidade de anfíbios, né, os sapos, como vocês podem ver aí, essa perereca, a onça. Vocês vão ver que a onça está em quase todos os biomas, a onça pintada, ela é bem famosa em todos os biomas. O jacaré, aqui nós temos na Amazônia o maior jacaré do mundo, tá? Lembrando que lá na África nós temos crocodilo, então é diferente. Então aqui nós temos o maior jacaré, mas os crocodilos africanos são maiores. E o pirarucu, que é um peixe muito famoso. Olha o tamanho desse peixe, é um peixe de mais de 2 metros de altura. Vê o homem carregando esse peixe. Isso aqui é só uma amostra pequena, porque a biodiversidade da Amazônia é muito grande. Aqui eu trouxe um exemplo de cada grupo. Então a diversidade é muito maior que isso. Passando para o próximo bioma, nós chegamos no Cerrado. O Cerrado é chamado a savana brasileira.
talvez vocês lembram mais da savana africana, porque lá é uma savana também. Aqui nós temos a nossa savana, que é o cerrado. O cerrado ele é caracterizado por estações bem evidentes, seca e chuvosa. É um bioma que está no meio do Brasil, então ele vai ali do Mato Grosso do Sul, do Paraná e sobe até o Piauí, onde que a maior parte dele se concentra em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais e Tocantins. Como eu falei, as estações são bem evidentes, seca e chuvosa. Normalmente são 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Mas não é igual na Caatinga, aqui no sertão, que você tem um grande tempo sem chuva. Lá, quando chove, chove muito. Então são 6 meses bem chuvosos e 6 meses bem seco. Então é bem definido mesmo. Uma coisa importante do cerrado é as suas queimadas, que é muito comum nesse ambiente, porque existe um grande acúmulo de biomassa. O que é biomassa? É capim que vai morrendo e fica acumulado. Esse capim vai morrendo e aí pode ser por acidente, alguém como um raio que pode causar fogo, ou pode ser até mesmo uma atitude criminosa de pessoas colocarem fogo, mas é muito comum o cerrado queimar. Isso é uma característica desse bioma. E os solos tóxicos são tóxicos em alguns lugares. Como assim tóxicos? Eles têm uma quantidade de mineral, que é o alumínio, que faz com que ele seja tóxico. Então isso é bem comum nesse bioma. Aqui fotos de algumas dessas plantas que a gente pode encontrar no cerrado. À esquerda no alto é o chuveirinho, que é o Pepalanthus, que é muito característico. No alto amarelo, talvez você já ouviram falar, é o ipê amarelo, que na verdade é a flor símbolo do Brasil, mas é muito comum no cerrado. Aqui também tem muito. Na esquerda você tem no meio essa folha aí, que é a lixeira. Essa planta, ela representa muito o que é as folhas do cerrado, porque as folhas são muito ásperas do cerrado, de muitas plantas, para aguentar justamente esse fogo, o calor que tem lá. No meio ali nós temos a paratudo, que é a Gomphrena officinalis, esse é o nome científico dela. Ele tem esse nome paratudo porque as pessoas usam para tudo mesmo, assim, para todo quanto é problema eles usam essa planta. E ela é a flor símbolo do cerrado. O buriti, que é um coqueiro que vocês podem ver, e o fruto dela é esse fruto vermelho, é bem escamoso, aí parece uma escama de cobra. As pessoas gostam de usar ele muito para fazer doce de buriti. O murici na esquerda, em amarelo. Tem até uma cidade aqui na Alagoas que chama Murici. Aqui também é muito comum, mas lá tem muito murici. E talvez a planta mais famosa do cerrado seja essa de baixo no centro, que é o piqui. O piqui que as pessoas no centro-oeste gostam de comer muito. Piqui com arroz, piqui com frango. Então é muito usado na culinária e muito apreciado pela população. Aqui fotos de alguns animais muito característicos do cerrado. O primeiro ficou muito famoso agora, para quem não conhece, que virou a nota de R$200, que é o lobo-guará. É um lobo bem magrinho, parece que ele é meio raquítico, mas ele é magrinho mesmo, desse jeito. Então é um lobo do cerrado, que chama lobo-guará. O tamanduá-bandeira, que é esse animal no alto, é um tamanduá que tem mais de 2 metros de comprimento. Ele é muito bonito, mas pode ser perigoso quando está perto. O veado campeiro, que é esse veado que está no canto ali. A onça pintada, novamente, muito comum no cerrado. As emas, que são muito comuns nos campos que tem no cerrado. A siriema embaixo, essa ave. O tatu. A cascavel, que é uma cobra que tem muito no cerrado. E o queixada, que é esse porco nativo do cerrado. Então, uma coisa importante que vocês podem ver no cerrado é que existe muito campo no cerrado. As árvores do cerrado, elas são baixas, normalmente, de baixo porte. E tem muito capim. Então é muito comum, por isso as queimadas. O próximo bioma é o bioma Pantanal. No Brasil, ele se encontra nas regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele é engraçado, né, porque ele é chamado de planície alagadiça. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele se inunda. Ele é muito comum, o Pantanal, todo mundo lembrar que ele fica muito alagado. Ele se alaga por causa do rio Paraguai e rio Taquari, são os dois principais rios. O rio Paraguai é muito famoso, é um rio grande que vai até o Uruguai, ele desce até lá, mas ele nasce no Mato Grosso. E ele que, digamos assim, inunda essa planície, porque planície é uma área baixa, então imagina como se fosse você encher um tanque. Então o Pantanal é uma área mais baixa que as áreas em volta dele, como se fosse um grande tanque, aí a água do rio
vai encher ele. Então é isso que acontece no Pantanal. O Pantanal, por causa dessa questão da água, que fica enchendo e esvaziando todo ano, ele não tem uma grande biodiversidade de plantas, porque as plantas não aguentam essa questão da água. Algumas são acostumadas, mas nem todas. Mas o que tem lá muito são muitos peixes. Se tem muita água, tem muito peixe. É o lugar do mundo que tem mais biodiversidade de peixes. E também muitas aves, porque as aves querem comer os peixes. Então você encontra muitas aves e peixes no Pantanal. E é engraçado, uma outra coisa engraçada do Pantanal, que apesar de ser uma planície que inunda, ou seja, com água, mas tem uma baixa quantidade de chuvas. Então, como assim? Por que então inunda lá? Então vamos ver isso no próximo slide. Aqui, se vocês verem esse slide, essa foto do centro, ela é a bacia hidrográfica do Rio Paraguai e do Rio Taquari. O que acontece? O Rio Paraguai, como eu falei, ele não nasce no Pantanal, ele nasce lá no norte do Mato Grosso. Então ele vai descendo e ele traz a água. A água dele que inunda. Não chove muito no Paraguai, mas a água do rio que vem de fora, que acaba, não só do Rio Paraguai, mas do Rio Taquari e outros rios, que acaba enchendo a planície. Então quando chove no Cerrado, que é o bioma que está do lado do Pantanal, que geralmente acontece no mês de outubro, começa a chover, e aí intensifica em novembro e dezembro, essa água vai vagarosamente descendo, e a partir de janeiro o Pantanal começa a se encher. E ele fica cheio mais ou menos até junho, tá bom? Aqui algumas imagens, as lagoas que são formadas, como vocês podem ver no alto, são várias lagoas que se formam, então percebam como que são áreas que se alagam muito. Aqui embaixo, no canto esquerdo, nós temos o Rio Paraguai, na cidade de Corumbá, é um rio bem extenso também. No canto direito vocês veem também uma coisa muito comum no Pantanal, que é o gado. Existem muitas cabeças de gado lá. O gado é até interessante, que foi uma introdução interessante no Pantanal, porque ele ajuda a controlar o pasto para evitar tanta queimada, que é o que se chama que o gado, né, é o boi bombeiro. Ele come o pasto para evitar que esse pasto se queime quando fica seco, como vocês podem ver no slide em cima. Então é um lugar seco, não como aqui no sertão, mas é um lugar muito seco também. Mas de tempos em tempos ele vai enchendo, de cada ano ele enche. Infelizmente cada ano tem enchido menos, por causa que se tem destruído muito as nascentes desses rios que eu falei, especialmente o Taquari. Então isso acaba influenciando na diminuição da cheia do Pantanal. Nesse slide vemos um pouco da diversidade de plantas. Como eu falei, não tem muita diversidade, mas existem muitas plantas belas e que acontecem lá. Especialmente plantas aquáticas, são plantas que estão na água. Então, de novo, como eu mostrei lá no bioma Amazônia, nós temos aqui a Vitória régia, nós temos essa planta que parece um alface, que chama alface d'água, os aguapés, que são essas plantas que tomam conta do rio, os carandás, que são essas palmeiras que são muito acostumadas com a inundação. Essa foto embaixo, que são essas plantas floridas, são os ipês amarelos. Eles florem lá todos de uma vez e faz um aspecto belíssimo. As ninféias, você tem o ipê rosa também, ó, belíssimo ao lado do rio. Então você tem uma beleza das plantas muito grande no Pantanal. Em relação aos animais, você tem uma grande abundância. O que é uma abundância? Abunda, ou seja, tem muitos animais. Vejam no alto, você tem os jacarés. Estima-se que hoje no Pantanal existem mais de 35 milhões de jacarés. É mais ou menos, para cada pessoa existem 40 jacarés. Então, assim, é muito jacaré. Esses jacarés são engraçados. Eu já fui muito lá no Pantanal. Eles morrem de medo das pessoas. A gente acha que os jacarés vão atacar, mas não, eles morrem de medo. Se você chegar perto, eles saem correndo. Só se você pisar neles que eles vão, talvez, te morder. Essa ave no alto é uma ave grande, que tem mais de 1 metro de comprimento, que é o tuiuiu. Vocês veem aí que ele tem um ninho com seus filhotes. Esse ninho tem que ser bem resistente para aguentar o peso tanto da ave quanto dos seus filhotes. E em relação aos peixes, existem uma grande diversidade, que eu falei que é muito grande. Então você tem aí a piranha, o pintado aí embaixo. As aves, como eu falei, também são muito grande a diversidade. Então você tem, como eu falei, o tuiuiu, as araras, que você pode ver assim azul. Essa em rosa é o colhereiro, que é uma ave símbolo do Pantanal, bem característica. E toda uma fauna associada. Você tem o porco monteiro, que é esse porco nativo de lá, o cervo do Pantanal, as sucuris, que são muito comuns lá. Eu já vi uma sucuri, é uma coisa impressionante. Eu estava num barco andando no Rio Paraguai e
passando, de repente eu vi uma, uma coisa parecendo um tronco gigantesco mexendo na água. Era uma sucuri gigantesca. Então lá tem cobras muito grandes mesmo. E outra coisa que é muito comum de se ver lá é a onça pintada. No Pantanal, especialmente no Parque Nacional do Pantanal, é onde você tem a maior concentração de onça pintadas do mundo. Lá é o lugar mais fácil para se ver onça pintada. Então, se um dia você quiser ver onça pintada, vá para o Pantanal que provavelmente você vai ver. Outro bioma importante, que está bem longe da gente, que está lá no sul do Brasil, é o bioma Pampa. Ele é muito característico lá dos gaúchos, apesar que ele não é só brasileiro, ele também tem no Uruguai e na Argentina. E nesse bioma, você tem o que de característico? A predominância de pastagem, ou seja, pasto, que é gramíneas, são gramas, né, matos que ocorrem lá. E matas mesmo, florestas, você só acontece na margem dos rios. Então, todo o bioma é formado de campos. Esses campos eles sofrem muito hoje pela desertificação. O que é a desertificação? É o processo de transformação em desertos desses campos. Então a gente vai ver isso no próximo slide. Aqui você vê essas campinas, essas pastagens, então são muitos campos. Você vê até no fundo, nesse primeiro slide, uma floresta no fundo, como eu falei, eles estão nas margens dos rios, essas florestas. Então é muito comum o campo lá. Então ficou muito famoso culturalmente pelos gaúchos, né, os gados, né, tanto de vacas como de caprinos. Então é muito comum essa cultura lá, tanto que o gaúcho tem a fama, né, do churrasco, né, por causa disso. E aqui nós vê um deserto. Esse deserto não é no Saara, não, é lá no sul. É lá o processo de desertificação, porque esses campos vão sendo destruídos, né, e aí eles viram deserto. Nesse slide nós temos um pouco da diversidade, tanto da flora quanto da fauna. Então lá nós temos de novo o tamanduá-bandeira, você tem esse gato muito famoso lá, esses dois gatos, né, esses felinos, uma espécie de raposa que nós temos lá. Esse aqui de baixo, com a cara de mal, é o gato dos campos. A capivara, que é muito comum também em outros biomas, é muito característico lá. E aí você tem esse capim que é bem característico lá, que é o capim do Pampa, que é bem colorido, bem bonito. Então essa é a flora e a fauna dos Pampas. Vamos para o próximo bioma. O bioma Caatinga, aqui eu já deixei para o final os dois biomas que são mais próximos de vocês, aqui de Goiânia. Apesar que o bioma Caatinga não tem em Goiânia, mas não tem muito longe de vocês. Se vocês andarem uns 60 km aqui para dentro de Pernambuco, você já começa a ver o bioma. E ele é muito característico pela falta de chuvas. É o que vocês chamam de sertão, tá? Então Caatinga é o nome indígena, tá? E ele está relacionado com essa coisa da falta de chuva. E assim, diferente da Amazônia, que tem um solo pobre, aqui o solo é rico, só que aqui não chove tanto. Ou seja, o solo é muito rico, tem muito nutriente, mas não chove tanto. E as plantas, elas são adaptadas a essa condição, a seca e ao calor. E ele dos biomas que nós vimos hoje, ele é o único que é exclusivamente brasileiro. Todos os outros têm algum pontinho em algum país, menos a Caatinga, só tem aqui no Brasil. Então esse aqui a gente pode dizer que é 100% brasileiro. Aqui algumas fotos, você já deve ter visto muito essas fotos. Então a vida do sertanejo, né, da pessoa que vive na Caatinga é bem dura, né? Então eles têm que lidar com essa questão da falta de chuva. As plantas são bem adaptadas. Você vê aí, por exemplo, esses cactos que são adaptados à falta de chuva, eles acumulam água dentro desse caule. As folhas são transformadas em espinhos. Então é uma realidade que você tem mais de 8 meses sem chuva, até mais. Então é uma realidade bem dura da Caatinga, mas as plantas e os animais estão bem adaptados. E a própria população que vive nesses ambientes também já consegue lidar com essa situação. Algumas plantas da Caatinga, você tem muitas bromélias que são adaptadas à seca, como vocês podem ver no alto. Essa planta bem verde aí é o juazeiro, dá até o nome de uma cidade, né, Juazeiro. Então é uma planta que mesmo na seca ela fica bem verdinha, ela tem raízes profundas que conseguem pegar águas lá bem no fundo no solo. Os cactos são muito característicos, como a palma, a coroa de frade. A palma é essa mais de baixo, a coroa de frade é essa mais redondinha na esquerda. Você tem algumas palmeiras, você tem muitas plantas que têm espinhos, como eu havia falado, como é o caso da urtiga, plantas com folhas pequenas para evitar a perda de água, como é o caso lá que eu falei ali do juazeiro.
E você tem uma planta, que é essa bem de baixo aí, que é a algaroba, que é uma planta que foi introduzida aqui para ajudar nessa falta de chuva, né? Assim, o sertanejo para servir de alimento para os animais, mas acabou que ela não serviu muito e hoje ela é uma praga na caatinga. Então é essa planta bem de baixo aí. E ela foi trazida da África para cá. Em relação à fauna, a fauna é muito característica e muito diversa em que? Especialmente em répteis. Porque os répteis são animais que são adaptados à falta de água. Então, por exemplo, você tem muitos lagartos, você tem muitas cobras aqui, vocês podem ver a cascavel, a cobra coral, que é a coral falsa nesse caso. Você tem muitos lagartos como iguana e esse lagarto da caatinga. Você tem o timbu, você tem também, por exemplo, o tatu, que é muito comum. Aqui nós temos de felino, a onça pintada ocorre aqui, mas é mais comum a onça parda, que é a onça que vocês estão vendo. E algumas aves também, como esses periquitos. Então, você tem uma diversidade também que consegue aguentar essa falta de chuva. Para encerrar, pessoal, eu deixei para o final o bioma que vocês conhecem, que vocês vivem nele, que é o bioma Mata Atlântica. Então, nós vivemos aqui em Goiânia, você tem Mata Atlântica. Essas florestas que tem aqui do lado, vocês podem ver aqui perto, como essa mata bem próxima aqui da cidade de Goiânia, é uma mata de floresta de Mata Atlântica. Ela também tem muita diversidade. Ela tem esse nome Mata Atlântica porque ela está ela é banhada pelo Oceano Atlântico, então por isso esse nome. Ela tem uma grande diversidade, mas diferente da Amazônia, as plantas dela são perenes e caducifólias. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas se mantêm, mas elas perdem as folhas. Então você vê muitas dessas plantas perdendo as folhas, especialmente na época que chove menos. E dos biomas que nós tratamos hoje, esse é o bioma que é mais ameaçado, ou melhor, que foi mais destruído. Restam menos de 10% de Mata Atlântica hoje. Então ela foi muito destruída pela ação do homem. Boa parte da população brasileira vive nessa costa, vocês podem ver onde está a Mata Atlântica. Então, como tem muita gente aqui, ela acabou sendo muito destruída. Algumas coisas importantes da Mata Atlântica é que ela tem algumas matas especiais, que a gente chama de ecótonos, como a mata de araucária lá no sul, vamos ver, são florestas de araucária, são a planta, e uma vegetação costeira que é o mangue. O mangue vocês conhecem, então ele é característico aqui do litoral da região da Mata Atlântica. Alguns até consideram como um bioma separado, mas aqui nós vamos colocar como junto. Aqui um pouco sobre a Mata Atlântica, então você também tem florestas muito grandes, mas não tão grandes como a floresta amazônica. Aqui embaixo você tem a floresta de araucária, que eu havia falado, que é muito comum lá no sul do Brasil. No alto, à direita, vocês têm o mangue, que é uma vegetação característica que ela é adaptada para a salinidade que vem do mar. Então, é muito característico. Você tem muitas espécies que são usadas pelos ribeirinhos, como alguns tipos de caranguejos que vivem ali, que são usados para subsistência. E aqui embaixo, nesse mapa, nós vemos como que era a Mata Atlântica na época do descobrimento e como que ela está atualmente. Vejam que só tem uns pontinhos de Mata Atlântica, então ela foi bem destruída. Então, realmente, hoje só sobram fragmentos de Mata Atlântica. Então, vamos dar uma olhada agora na flora desse ambiente. Aqui algumas plantas. É muito comum na Mata Atlântica a presença de bromélias e orquídeas. Muitos de vocês devem gostar. Eu já ouvi falar das bromélias e orquídeas, até talvez as mães e as avós de vocês gostam de ter essas plantas. Então é muito comum aqui. Então aqui na esquerda, no alto, você tem uma bromélia. Aqui embaixo você tem uma orquídea, essa amarela. Essa roxa é um zigopétalon, que é uma orquídea muito bonita que a gente tem na Mata Atlântica. Então existe uma diversidade muito grande dessas duas tipos de planta. E aqui na esquerda, assim amarela, é de novo o ipê amarelo. Como eu falei, ele é uma planta muito característica de todo o Brasil. E aqui ele se destaca, esse amarelo no meio das folhas verdes. E lá no alto nós temos a araucária, que é um tipo de gimnosperma, que é um grupo de plantas que é muito comum do sul do Brasil. Então você tem a floresta de araucária, que é muito comum lá na região de Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Um pouco da diversidade de animais, então você tem um mico-leão dourado, que nos dá a nota de R$20, o sagui, que vocês conhecem muito, que tem muito por aqui, o pica-pau, que é muito característico, a gente tem um pica-pau especial aqui, que é esse da cabeça amarela, os tucanos, os periquitos e araras, também muito característicos, a jaguatirica, o timbu, que dá até o símbolo do time do Náutico, e algumas cobras, como essa aí, que é uma jararaca, que é muito comum também aqui na Mata Atlântica.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E lembrem-se de preservar a nossa flora, a nossa fauna, que é tão rica, que é tão bela. Então lembre-se que se você extinguir uma dessas espécies, ela não volta a existir. E também é preciso lembrar dos nossos protocolos de segurança em relação ao Covid. O uso de máscara, o álcool em gel nas mãos, a máscara e o distanciamento social. Que Deus abençoe a todos.